Paz do Senhor, uma boa tarde para todos. Eu vou aqui nessa tarde fazer a seguinte pergunta para você. O que te impede de chegar perto de Jesus? O que te impede de tocar nele? O que te impede de se lançar aos pés dele? Né? Eu vou deixar uma palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, onde o Senhor confiou meu coração, no capítulo 7, versículo 24. Do que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se o Senhor confiou essa palavra, é porque ele quer falar com alguém aqui nessa tarde, com a minha vida também, né? Porque o Senhor fala comigo primeiro para depois falar com as pessoas, né? O nosso ministério, ele começa com a gente mesmo, amém? E eu vou estar fazendo leitura aqui, quem tiver sua Bíblia, faça comigo também, no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24, que fala sobre a mulher sírio-fenícia. O texto vai dizer: E levantou-se dali, foi para a região de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porém, uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe e disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Então ele disse: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui fala de fé, né? De fé, mesmo aquele que ainda não está em Cristo Jesus, né? Fala de fé, que ele também pode receber a bênção do Senhor. Claro que o desejo do nosso Deus, o objetivo dele é que todos estejam assentados na mesa com ele, todos estejam fazendo parte do corpo dele, da igreja dele, né? Mas a gente temos o livre-arbítrio e cada um escolhe o que quer, né? E o Senhor já deixa isso bem claro, não existe meio. A Bíblia, ela não fala em nenhum momento de meio, né? Eu nunca vi na Bíblia falar de meio, né? Você tá em Cristo Jesus ou você não tá. Ou você tá em Cristo Jesus ou tá no mundo, ou tá na mão do inimigo, né? Então, não existe meio, né? Eu sei que podem me criticar, podem me julgar, dizendo que viver no meio tá certo. Não, não está, né? Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Não tem como jorrar duas águas de uma fonte, né? A palavra, ela deixa bem claro isso, amém? Então, Jesus ali, ele estava tentando se esconder, eu creio que estava tentando repousar, porque onde Jesus estava, algo acontecia, tinha milagre, e ele era assim, seguido por muitas pessoas, era multidão. Então ele repousou ali e eu creio que Jesus disse: eu quero ficar quietinho, agora é o momento de eu ficar aqui só meditando, vou me alimentar, vou alimentar os meus servos e vou ficar aqui, só nesse momento particular. Mas isso é inevitável de acontecer, porque aonde Jesus está, algo diferente acontece. O ambiente, ele muda, a atmosfera muda. Aonde Jesus está, tem assim sinal de maravilha. Onde Jesus está, tem assim a presença, o perfume dele. Então é inevitável dele se esconder. Por isso mesmo que essa mulher, que eu tenho certeza que ela já tinha tentado de tudo, né? Para uma pessoa se lançar aos pés de uma que é considerada estrangeira, porque ele não era dali, né? E também ele visitando ali não batia, né? Nessa época tinha divisões, né? De pessoas que se diziam que eram impuras e tinham que passar por processo de purificação para poder estar junto com outras, enfim.
eram divisões, né? Igual hoje em dia ainda existe, né? Pessoas que se dizem santas, aí tem os religiosos, tem os seguidores, então são infinitas divisões. E nessa época também não era diferente. Então essa mulher ela vai ultrapassar essa barreira para poder ir atrás do milagre dela. E ela vai se lançar aos pés de Jesus, né? Eu creio que ela já tinha tentado de tudo, né? Eu creio que ela talvez já tivesse buscado, assim, de alguma maneira, já tivesse orado, jejuado dentro das crenças dela lá daquele momento, que eu não sei o que ela seguia, mas ela já tinha com certeza tentado de tudo, porque quem quer ter uma filha endemoniada dentro de casa, né? Assim como acontece quem quer ter um marido, quem quer ter uma esposa endemoniada dentro de casa, porque a pessoa ela não vai ter a atitude dela mesma, né? Que a Bíblia ela vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, né? Os principados desse mundo. Então, não é a pessoa, é o que está usando a pessoa. Então, eu creio que aquela mulher ela vai estar sofrendo perturbações diárias. Aquela mulher ela vai estar sendo atormentada, porque um demônio na própria filha. Eu creio que ali saíam discussão, atitudes ao qual a menina não tinha, porque a Bíblia vai dizer aqui que ela estava. Então essa menina não era endemoniada, ela estava naquele momento, né? E a mãe dela estava procurando alguém, né, que fosse expulsar esse demônio. E ela vai ouvir falar que Jesus está na cidade, né? Então eu entendo essa mulher, até eu iria correndo atrás desse Jesus que faz milagre, desse Jesus que faz paralítico andar. O que era o problema da filha dela? Era nada, né? Era só ele expulsar o demônio, como ela mesma chegou nele e falou. Mas só que a diferença não está no que ela pediu, a diferença não estava no que ela já talvez tinha jejuado, tinha orado, a diferença está no lançar. Quando a gente está mediante o Senhor Jesus, eu vou entender nessa tarde que nós temos que nos lançar na presença dele. Aí você vai, mas irmã Josi, qual é a diferença de eu orar, de eu buscar, de eu jejuar? Entenda isso aqui que é bíblico. Quando Jesus chega no barco de Pedro, prega a palavra, e ele chega ali para transformar a vida de Pedro, ele vai mandar Pedro fazer algo inusitado, né? Ele vai mandar Pedro lançar a rede. Aí você vai dizer, talvez Pedro pensou, como que eu vou lançar a rede se eu faço isso todo dia, né? Como que eu vou lançar a rede se eu tô aqui tanto tempo, não pesquei nada? E esse homem chega dizendo que vai mudar a minha vida e manda eu lançar, né? Então o Senhor tá dizendo aqui, para ter fé. Qual é a diferença de lançar de Pedro nos outros dias, que ele já estava lançando sempre? Naquela noite ele passou a noite toda lançando a rede. É mediante a palavra. A mesma palavra que o Senhor Jesus aqui liberou sobre a vida dessa mulher é a palavra que Jesus também liberou sobre a vida de Pedro. E a pesca dele já não foi da mesma maneira. A pesca de Pedro não aconteceu o que havia acontecido, foi a melhor da vida dele. A diferença está no lançar, mas esse lançar não é apenas um lançar, é mediante a palavra que o Senhor libera para tua vida e para minha nessa tarde, amém? E aqui ela vai se lançar aos pés do Senhor. E essa mulher, assim, ela era estrangeira, né? E o Senhor vai dizer que não era justo ele primeiro alimentar os cachorrinhos do que os filhos, né? Os filhos significa ali aqueles que estavam assentados com ele, aquele que já aceitou Jesus, aquele que toma a Santa Ceia, aquele que está ali em comunhão com ele, são os que recebem, bebe a água, o que come o alimento do Pai, né? Mas os estrangeiros também comem. O que diferenciou aqui foi que ela vai se colocar na posição de humilhação. E por ela se colocar nessa posição de humilhação, mediante ao Senhor, ela vai receber o milagre dela. Porque o texto vai dizer aqui, por essa palavra, o demônio já saiu da tua filha. No momento que ela se prostrou, entendeu que aquele que estava sentado, estava comendo, estava contemplando, estava participando, vivenciando o milagre, aquele que era filho recebia, ela que estava de fora olhou e falou, eu também posso receber, ainda que caia migalhas, ainda que seja o resto. Se esse Deus que faz tanto por os que estão na mesa
para os filhos, vai fazer por ela também. Então você, que é servo do Senhor, você que está sentando na mesa, você que tem tido contato com o Senhor, tem vivenciado maravilhas e tem maravilhas maiores ainda para vivenciar, tem recebido. Até aquele que vem pegar migalhas, igual ela não fazia parte ali do corpo, mas ela recebeu. Quem dirá você que é filho? Quem dirá você que tem buscado? Quem dirá você que tem comido desse pão, que tem bebido dessa água? Se o Senhor abençoa teu estrangeiro, o que ele pode fazer na tua vida? Então creia, porque mediante a humilhação, mediante o que ela apresentou para o Senhor deu vitória para ela. Amém?